e refundado, a gente sempre resmunga... E afundado? Todo ano a gente refunda. Desde que nós começamos, a gente sempre falou que não existe participação popular, que as pessoas não se manifestam, que não existem protestos. No caso do Arruda, a gente viu que houve realmente, a polícia agiu com violência, etc, Sim. etc. Os estudantes invadiram, foram às ruas, barará, barará, barará. Mas, tudo bem, eu acho que isso tem que ser feito, mas tem que ser feito sempre. Quando aconteceu o mensalão oficial, o mensalão do governo federal, há 4 anos, isso não aconteceu. Quer dizer, essas pessoas que hoje protestam, elas não protestaram. Então, quer dizer, existe não apenas não parece que é um protesto espontâneo, mas sim um protesto ideológico ou um protesto partidário. Então, quer dizer, fica difícil até de acreditar nos protestos nesse país. Olha, eu até diria Muito o seguinte... bom, desculpe, muito bom, seu pensar. Eu fico pensando assim como clínico, né? De que toda vez que você tem muitos sintomas, né, na verdade são todos oriundos de uma doença só. Né? Hipocondria? É hipocondria, eu não sou médico. Eu acho que é um assunto que é preciosamente ignorado por todos nós, como povo e como governo. Chama-se reforma política. Né? A reforma política teria, inclusive eu acho que agora é a melhor oportunidade para se fazer isso. Né? Porque é no caos, né, que você consegue imputar. Eu estava vendo ontem lá no programa assim, que o Fernando Henrique conseguiu botar o maior número de reformas desde os primeiros 6 meses de governo. Depois o governo incluiu ele como... Maquiavel já previa isso. Então, me permite dizer uma coisinha só, Mário? O problema da reforma política, e é um problema muito sério, é que não reforma os políticos. Então não adianta querer fazer uma reforma política com os políticos que não têm reforma. Muda assim, porque a reforma política é justamente feita para colocar algum constrangimento nisso. Né? Vamos dizer o seguinte, ó, eu concordo com você num ponto, né, que é uma coisa assim, eu acho bem interessante dizer essa frase, assim, que para um homem honesto não há necessidade de leis. Né? E para um crápula não há lei que chegue. Não há lei que chegue. Então, e tratando-se de crápulas, e a gente sabe que políticos são mesmo assim em todo o país, e que também nós somos, o ladrão faz a ocasião é o que faz o ladrão. Né? Então, ter cidadãos honrosos, esperar isso tudo é que é esperar demais, mas uma reforma política coloca constrangimentos enormes em cima disso. Quer ver? Primeiro, voto distrital, né? Uma identificação mais clara, mais nítida do eleitor com a reforma quem... política é uma reforma legal também, né? Uma reforma legal, uma reforma funcione, fiscal. Que bote realmente todos aqueles que merecem ser colocados na cadeia, independente de classe social, Claro. Agora, qual é a nossa situação? Por que a reforma política não sai? Você imagina um médico numa ilha, né, onde não tem mais nenhum outro médico, e ele descobre que tem gangrena na perna. Ele vai amputar a perna dele? É muito difícil, né? Que ele ampute a sua própria perna, ele vai deixar a doença aí até o fim, porque ele não tem coragem de amputar a sua própria perna. Porque a reforma política seria uma contradição em termos, porque seriam pessoas que iam se reunir, fazer leis que iam os desqualificar automaticamente, né? A isso aponta a minha colocação, né? Mário. Agora, aí vem a outra coisa, que é a ideia que a reforma política viria do povo, mas a reforma política viria do povo toma meios que me assustam, que eu não quero nem pensar. Então, na verdade, o que precisa é um presidente corajoso. É para isso que existe presidente, né? Um presidente que tem essa força. Sistema político, o nosso sistema político é um sistema político que prevê o presidencialismo forte. Por outro lado, ele é um sistema híbrido porque ele depende de muitos acordos. Então, todo mundo acaba colocando a mão um presidente forte, destemido, resolvido e ético até o fundo da alma, faz uma reforma política, sim. Porque o presidencialismo, a rigor, o presidente pode fazer acordo com todo mundo, mas ele está acima de todo mundo. Ele tem poderes executivos, ele não é um primeiro-ministro, né? Ele tem poderes executivos. Então, um presidente com vontade mas pode você está falando, mas um sim. presidente forte sempre me cheira, a coisas do tipo Hugo Chávez, que é um presidente forte. Talvez um regime parlamentarista mais sensível à opinião pública, em que cai o gabinete, cai o primeiro-ministro, cai todo mundo, talvez seja uma solução. Mas aí acho que isso é outro problema. Não é que cai, é que coloca constrangimentos. Por exemplo, claro. Olha só, reforma política. Você coloca sob suspeição do governo. Reforma no judiciário.
acabar com esse sistema de protelações e protela até a morte, até a náusea. Né? Quer dizer que o indivíduo não tem mais... para mim, essa é a raiz da impunidade. É o fato assim, não importa que eu seja preso, o cara não está se importando com medo de ser preso, né? Ele está certo de que a lei não vai ser cumprida, não vai ser executada. Então, prender ele é um show, é uma brincadeira. Ele não desculpe, só quando o Supremo Tribunal Federal vota contra o Estadão para não publicar informações que seria condenação de Fernandinho, não Collor de Mello, sino Sarney, não, continuam sendo a casta das, como se chama, das capitanias hereditárias. Isso demonstra claramente que tipo de justiça temos. Mas eu não falei aqui há muito tempo. Que tipo de justiça temos nós? Mas um pai forte põe a casa em ordem. Sim. Um pai forte? Põe vamos ter que buscar o chave, então. Claro, precisa ser. Mas não tem outra alternativa. Mas quem é esse pai forte? Como? Tem muita gente aqui, sim. Poxa, não vamos desqualificar. Tem muitas pessoas que são honestas. É numa democracia que você tem que... Agora, a gente vota num presidente por razões... eu não sei porque ele tem esses 83% de popularidade. Eu acho que não é 83% de popularidade. Eu acho que isso já está virando idolatria, já está virando uma coisa esquisita. O Hitler também tinha 83% de popularidade. Não, mais, 93%. Mais, 90%. O Hugo Chávez também tem popularidade. Satanás é mais popular que o John Lennon, entendeu? Então eu acho que popularidade não quer dizer nada. O que quer dizer assim, é a nossa única esperança, é que um presidente veio com vontade, com apetite e faça uma reforma política decente. O próprio presidente Lula teve oportunidade, força suficiente para fazer isso no começo do seu mandato. Não fez. E não fez. Ele fez uma bobagem, ele mandou dois projetos. Ele mandou dois projetos para o Congresso, para a Câmara, montou dois projetos de reforma política, depois abandonou o filho. Como? Não foi lá cuidar, botou a força dele. O Fernando Henrique teve a chance de fazê-lo, no entanto, a única reforma política com a qual ele se preocupou foi com a própria reeleição. Né, que acabou dando no que dando, inclusive hoje permitindo que o presidente Lula justamente tenha por enquanto 83% de bom e ótimo. Eu te faço uma Deve pergunta chegar assim. Por que as medidas... 99. Pelo menos onde é que estavam as medidas procrastinatórias quando o Congresso essa semana votou um aumento de 15% para eles mesmos? Cadê as manobras procrastinatórias? Sim, o aumento nosso, cadê? Cadê? Como é que foi tão rápido isso? Foi rapidíssimo, levou uma semana. Né? Levou uma semana para eles acharem um aumento para eles. Então, isso é falta de vontade política, sim. Entendeu? Porque eles votaram um aumento para eles, que é uma coisa extremamente impopular. Fizeram isso de madrugada, que aliás, se você lê esses blogs de Brasília, você vê que tudo de podre acontece de madrugada, uma nação de vampiros. Né? Vampiros, tudo de podre acontece de madrugada. Só para encerrar esse bloco, é uma coisa curiosa que a gente não pode fazer a seguinte analogia. A popularidade do presidente Lula, e ele é uma figura carismática, a gente não pode negar isso. Filho do Brasil, né? Filho do Brasil, isso é tema para semana que vem. Mas, enfim, essa luz do presidente Lula, ele não acaba ofuscando todas as mazelas políticas que nós temos? Mas quer dizer, isso... é a intenção dele. Eu também acho. Eu acho que porque assim, o discurso que ele fez ontem, discurso na qual foi lá no Maranhão, se falou que vai ser preso corrupção de 2 a 4 anos e que este e que outro, e começou a criticar violentamente os corruptos. Não, ele e os corruptos olhavam para ele e ótimo. Agora. Ou seja, nós chegamos a um nível de cinismo onde fica claro o que mais de uma ocasião coloquei aqui. A palavra hoje tem perdido todo o seu fundamento. E quando uma sociedade perde o fundamento na palavra, somos nela que estamos atrelados, somos nela que fazemos os laços sociais, somos nela, na linguagem que a gente vem. Eu não sei o que te dizer, porque isso já se falou tantas vezes, eu não sei o que falar sobre isso. Então vamos encerrar o assunto. Não, podemos encerrar, claro, depois é que para encerrar, sinceramente, eu queria falar outra coisa, estou cansado de falar disso aí. Então, que mudamos? Eu prometo que nesse ano a gente não fala mais não disso. Fala mais. Então deixa eu falar a última vez. Então fala. Reforma política. Já. Enquanto não é isso, não acontece nada. O resto é papo furado. Enquanto ela não vem, nós chamamos o intervalo e o próximo bloco do Cobras e Lagartos dentro de instantes. Já voltamos.